tutte le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano. Bom dia a todos. Olá para quem está nos assistindo. O programa Pela Manhã, mais uma vez, aborda um tema de conjuntura nacional e internacional sobre a ótica da classe trabalhadora. Hoje, nós vamos tratar do tema antifascismo, raiz ou Nutella. O que seria antifascismo verdadeiro, genuíno, antifascista, ou um antifa falso liberal que muitos vestem a carapuça e nós queremos descobrir o que está por trás dessa carapuça. Nós temos aqui conosco nossos queridos comentaristas e debatedores de bancada hoje, o Frederico Costa, do Instituto do Movimento Operário, o Emanuel Lima, sociólogo desde a Universidade Regional do Cariri, Gregório Carboni, maestro e arquiteto desde a Europa, e é com ele que nós começaremos a abordar nosso tema. Gregório, é com você. Oi, pessoal. Oi, camaradas. É assim, eu acho que hoje a gente vai falar dessa questão do antifascismo, que está um pouco na boca de todo mundo, nos Estados Unidos, inclusive. É um tema que se está muito debatendo nos jornais, nas televisões. Eles estão descobrindo essa palavra antifa e anti-fascist, do qual estão falando os apresentadores, os cômicos, Trump, que quer agora proibir e render ilegal o movimento antifa, o que é anticonstitucional nos Estados Unidos, além de ser impossível, porque não é um movimento organizado com um partido, uma sede e um líder. Enfim, então, e essa palavra antifa, antifascista, antifascismo, voltou muito ao auge, sendo quase uma descoberta para milhares de camaradas e de novos camaradas que estão entrando na política, sobretudo jovens, até no Brasil. Não vamos aqui debater mais uma vez, ou podemos fazê-lo, mas não é o objeto do debate do dia, sobre o fato de se Bolsonaro seja ou não fascista. Eu acho que isso já foi debatido várias vezes no nosso programa, os nossos amigos podem olhar programas passados. A questão aqui é sobre essa questão do antifascismo. O antifascismo, esses dias foi muito... se estão usando esses símbolos, não é, históricos do Antifa, as três flechas ou a bandeira preta e vermelha do Antifascistische Aktion, que é o grupo alemão histórico dos anos 30, e é muita confusão. Eu vejo uma enorme confusão nesse sentido, sobretudo, e não só no Brasil, nos Estados Unidos, etc. Então, eu queria um pouco esclarecer essa questão, não é? O antifascismo, ele nasce com o fascismo, não é? Porque 100 anos atrás, exatamente esse ano, havia o famoso Biênio Rosso, o Biênio Vermelho, os 2 anos pré-revolucionários da Itália. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Itália tinha vencido a Primeira Guerra Mundial com um enorme sacrifício da sua classe operária, estava num processo muito violento e acelerado de industrialização, de imperialismo, e queria ser um espaço imperialista na Europa, com um capitalismo ascendente do Piemonte, Fiat, etc. E a classe operária italiana se rebelou a isso, se rebelou pedindo salários mais dignos, pedindo mais direitos, mas pedindo também socialismo, não é? E ocuparam milhares de fábricas. Havia cidades ocupadas, fechadas pela classe operária, camponesa. Foi algo brutal e
um belíssimo momento histórico. A sede da Fiat foi ocupada, os operários da Fiat tomaram o controle da Fiat, enfim, e o capitalismo italiano ficou apavorado, ficou com medo, e foi aí que surge o fascismo, usado pelo capitalismo italiano para conter qualquer pulsão ou possibilidade revolucionária da sua classe operária. E o fascismo coopta, o fascismo impede a ascensão da classe operária italiana, e é isso o fascismo. O fascismo é uma militarização do capitalismo, quando não consegue mais enfrentar as contradições internas do movimento de classe, etc. E, portanto, o fascismo nasce já contra o antifascismo comunista. O Partido Comunista Italiano nasce oficialmente exatamente 100 anos atrás, o ano que vem, em 21, o Mussolini vende uma experiência socialista junto ao Gramsci. Portanto, tudo isso está muito interligado. E é aí que nasce realmente o antifascismo. O antifascismo nasce ao mesmo tempo em luta aberta contra o fascismo pela classe operária italiana e pelo Partido Comunista Italiano. Inclusive, na Itália se considera que a Itália inventou o fascismo e o antifascismo. O antifascismo na Itália é visto como indissociável do partido, do movimento comunista. O fascismo teve que enfrentar, em seu começo, lutas violentíssimas da classe operária italiana contra os fascistas, já ao seu nascer, não é? Que eram todos eles comunistas ou anarcocomunistas. O movimento anárquico na Itália e o movimento socialista, social-democrata na Itália, tinha em seu símbolo, até os anos 80, a foice e o martelo. Portanto, era algo muito disseminado à cultura comunista, e o partido, a partir de 1943, em plena guerra, o movimento antifascista italiano vence a sua batalha não só contra o fascismo, batalha interna, uma guerra civil contra os fascistas italianos, e vence a guerra contra o invasor alemão, porque a Alemanha invade a Itália quando o Mussolini, enfim, perde o controle do país, e também impediu a invasão dos anglo-americanos pelo sul da Itália, que o projeto era invadir a Itália e, enfim, tomar o controle do país. Então, houve uma fase revolucionária também, mais uma vez, dos comunistas antifascistas. E aí nasce a grande mitologia, não é, da Bella Ciao, que dá, inclusive, o nome a esse programa, La Mattina, grande cultura antifascista italiana, que está ainda hoje viva, não é, que se festeja no 25 de abril, que é um evento oficial nacional no país, que é muito diferente do movimento Antifa, criado para combater diretamente o Hitler, e foi criado por alguns setores do SPD, do Partido Social Democrata Alemão, e esse movimento, ele queria atacar diretamente os SS, os nazistas, não é, ao nascer do movimento. Então, esse movimento, que o dito Antifa, ele teve, no pós-guerra, ele foi muito periférico, ele muito ligado a grupos jovens, de camaradas, anárquicos, jovens, geralmente, são os ocupas, que se diz também, não é, que ocupavam os centros sociais na Itália, eram muito ativos, mas geralmente, que tinham esse grande problema, e eu sempre denunciei esse problema a eles próprios, não é, nós tínhamos muitas discussões sobre isso, tentávamos fazer ações comuns na Itália, mas sempre foi muito complexo, porque o grande problema do movimento Antifa foi sempre de ser muito isolado, muito periférico, sem uma organização clara, não era, muito pequenos grupos, etc., com uma mitologia do ataque contra a ideia Antifa é você atacar o fascismo e o nazismo ao seu nascer, portanto, impedindo que hajam congressos fascistas, que hajam reuniões racistas, que se atacam, não sei, pontualmente elementos. Isso é um pouco a estratégia, generalizando um pouco, e, portanto, é o que eles estão fazendo agora nos Estados Unidos, atacando, impedindo que hajam, por exemplo, reuniões do white supremacist, dos suprematistas brancos, enfim, todas essas ações. E eles estão tendo muito prestígio e muita atenção mediática, até excessiva, inclusive, eles não têm tanto poder assim, e o Trump está usando isso, não é, dizendo, são eles os violentos, são eles que... Isso sempre se fez, na Itália também, eram sempre os Antifa acusados de
de criar bagunça, entre aspas, não é? Isso não é o nosso discurso. A guerrilha urbana que há agora nos Estados Unidos não é determinada pelos Antifa, é uma guerrilha urbana popular da população e desesperada, e enraivada, não só por questões de racismo, mas sobretudo por questões de vida, não é? Eles estão desesperados e os Antifa estão ligados, participam a isso, não é? E pronto. Então, mas eu acho que agora, eu acho que é um momento histórico interessante, porque temos que começar, não é, sobretudo para os jovens que vão começar a entrar agora na política mais radical, tentar um pouco esclarecer essa questão. Ser antifascista é indissociável, ao meu ver, e eu vejo isso em termos históricos e pela minha própria vida também, indissociável de ser comunista. Não se pode ser antifa de carteirinha, não se pode ser só antifascista, e o resto não existe. O antifascismo é como das camadas do comunismo, não é? E não se pode tirar e ser antifascista e não ser comunista, ou ser antifascista e ser pró-capitalista, ou ser antifascista e ser social-democrata tucano, e depois privatizar, apoiar os Estados Unidos. Não se pode ser antifa e apoiar o golpe no Venezuela contra o povo venezuelano. Enfim, não é algo assim que se pode pegar um pedaço de ideologia e dizer, eu sou antifascista. Isso não existe. E é perigoso, porque eu acho que isso pode criar muita mais confusão e fazer perder energias. Não é? Eu acho que os jovens agora que estão se interessando por esses símbolos, eu vejo nos grupos como 70%, somos 70% no Facebook, etc., muita emoção e muita esperança, não é? Até a descoberta desses novos símbolos, as 3 flechas e super. Agora, então é melhor ir ao original, não é? A raiz, e não a Nutella. A raiz, que é o comunismo. E entender que o antifascismo se faz nas ruas, é verdade, como vamos fazer agora, como estamos fazendo agora no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, mas se faz também, e sobretudo, e não se pode não fazer sem a classe operária. E o Antifa tem esse problema, esse movimento Antifa na Europa, teve esse problema de nunca ter confiança na classe operária, entender que é a classe operária que vai fazer o verdadeiro antifascismo. Se quisermos derrubar o Trump, se quisermos derrubar o Bolsonaro, se quisermos derrubar e mandar para as casernas militares no Brasil, só se faz isso com a classe operária. Só se faz se fizermos uma greve geral de uma semana. Daí sim, nós mudamos a situação. Se nos Estados Unidos eles tivessem uma classe operária organizada, com um partido forte, eles já estariam numa fase revolucionária. Porque eles fazem uma greve geral de uma semana, param o país e tomam controle do país. Mas sem essa confiança na classe operária, essa ideia de você, jovem, que sozinho e com, assim, ataca e pega o poder, e isso é uma visão muito movimentista, muito ingênua. A questão é que nós temos que ser a classe operária que tem que determinar o antifascismo. Obrigado, Gregório. Agora passamos para as considerações iniciais do camarada Emanuel. Emanuel, é contigo. Bom dia, obrigado aos internautas, né? Mais um programa La Matina. A música é uma homenagem ao movimento, a música que abre o programa é uma homenagem ao movimento antifascista, né? O antifascismo cresceu muito na Europa a partir de 43, com a derrota dos nazistas em Stalingrado, né? Existiu um movimento guerrilheiro muito forte também na retaguarda alemã na Rússia, na União Soviética, né, que ajudou muito a vitória da União Soviética, e isso deu um alento a vários movimentos antifascistas na Europa, a se recuperarem da derrota que ocorreu com o surgimento de vários regimes protofascistas ou fascistas na Europa daquela época, né, da década de 30, como o da Polônia, o Salazar, o Franco, Mussolini anteriormente, na década de 20, o Hitler na Alemanha, né, a Hungria, a Romênia. A Europa naquela época estava mergulhada por regimes muito semelhantes ao nazifascismo, que inclusive colaboraram muito com o nazismo. Mas aqui no Brasil, vamos para o nosso país, né? Há um movimento que é o Viçareiro, que surgiu das torcidas,
né, que domingo passado fizeram uma mobilização contra os fascistas bolsonaristas e botaram muitos para correr. E aí surgiu uma celeuma, né, inclusive jornais da burguesia estão colocando que esse movimento antifascista, na verdade, ele é fascista, né, porque ele usa violência, usa a força da mobilização popular contra os fascistas. Na verdade, eles querem, né, que a população que começa a ir às ruas, não, que saia das ruas e deixe que os politiqueiros tradicionais façam um acordo com o Bolsonaro, com o Centrão, né, diante da crise, da pandemia e da crise econômica hoje no país, que se alastra. Estão saindo alguns documentos, né, saiu aqui um manifesto do Estamos Juntos, né, que é um manifesto que foi patrocinado pelo Lehman e patrocinado por banqueiros, né, que defende a lei, a ordem e a família, defende que a esquerda deve se unir com o centro, com a direita, para defender a ordem, a família, a política, defende a responsabilidade na economia, que é um eufemismo para responsabilidade fiscal, né, e combate à corrupção, né, enfim, é um documento que faz, na verdade, uma defesa do programa que se instalou no país desde 2016. Apenas querem disciplinar o Bolsonaro com as suas bizarrices, né, digamos assim. Então é necessário defender que o povo saia às ruas. Os sindicatos devem apoiar, como as centrais sindicais, os partidos que se dizem de esquerda, apoiar, certo, esse movimento popular nas ruas, que começou com as torcidas organizadas. Infelizmente, a esquerda tradicional, quando eu falo esquerda tradicional, é essa esquerda parlamentar, né, que defende a institucionalidade, não abraçou esse movimento, e a Frente Brasil Popular e o Povo Sem Medo lançou também uma nota no dia de hoje, 5 de junho, né, defendendo o Fora Bolsonaro, e com uma nota explicando a situação calamitosa do país, periclitante, e no final eles convidam cada estudante, cada mulher, a negritude brasileira, a classe trabalhadora, o sem teto, sem terra, a entrar na campanha. Você pode colocar um pano preto na sua janela, pode participar dos panelaços, apoiar as manifestações das torcidas, eu estou lendo, né, das torcidas antifascistas em defesa da democracia, que Bolsonaro já quer criminalizar, assim como Trump quer criminalizar o levante antirracista que sacode os Estados Unidos. Enfim, apoiemos as manifestações lá e façamos nosso protesto aqui. Você pode fazer a diferença, seja fora Bolsonaro, por emprego, em defesa da vida e da democracia. Ou seja, ao invés da Frente Brasil Popular e do Povo Sem Medo defenderem de forma veemente, certo, que o povo saia às ruas e está dirigindo essas manifestações, ele coloca, na verdade, no final, que cada um decide da forma que vai atuar, né? Ou seja, o que há no Brasil por parte da esquerda é a tentativa de desmobilizar a população e para fazer um grande pacto nacional, inclusive com setores golpistas. E é isso que nós temos que discutir, né? Uma questão concreta. As mobilizações têm que continuar, elas são progressistas, e já causou um grande temor do governo, né, que está ameaçando, como o Mourão ameaçou, o Bolsonaro, e essas ameaças é uma demonstração que eles estão com medo terrível, que a população saia às ruas e a própria população coloque abaixo o governo Bolsonaro, né? A pandemia está crescendo, nós estamos sendo o centro da pandemia devido a essa política genocida do fascista Bolsonaro. Então a população está saindo às ruas devido à raiva, insatisfação popular que graça hoje no país, devido à crise econômica e à crise pandêmica. Inclusive, alguns têm comparado a necessidade de se unir a direita, a esquerda, ao centro, comparando a Segunda Guerra Mundial, né, quando a União Soviética teve como aliado a Inglaterra e os Estados Unidos. Mas o que ocorre é que os Estados Unidos, né, com Roosevelt, aderiu à tese do Truman, quando era senador. Perguntaram a ele qual seria a estratégia dos Estados Unidos diante da guerra, né, e o Truman disse o seguinte, né, que se a União Soviética estiver vencendo a guerra, eles apoiam a Alemanha, e se a Alemanha estiver vencendo a guerra, eles apoiam a União Soviética. Não é à toa, certo, que quem enfrentou a maior carga bélica da guerra, e o maior número de mortes, 27 milhões de mortes na Segunda Guerra Mundial, foi a União Soviética. E quem venceu a Segunda Guerra Mundial, apesar da propaganda de Hollywood, né, do dia D, foi a União Soviética. Arcou com o ônus da guerra e venceu 2/3 do exército nazista, as elites, né, das tropas alemãs, estavam no front oriental. Então, quem enfrentou e venceu a guerra foi a União Soviética. Sem a União Soviética, não haveria vitória, certo, dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Os aliados só entraram, certo, para desembarcar
na Europa, quando a União Soviética já vencia, certo, as tropas nazistas. Então, a ideia, certo, que os liberais também são antifascistas, digamos que setores ou algum liberal é antifascista, mas representações políticas da burguesia, como na Itália, né, o Partido de Centro, até hoje é uma polêmica muito grande, e o Partido de Centro é o partido que o Roberto Bobbio fazia parte, que era um grande intelectual italiano, democrata liberal. Né? Mas, na verdade, o Partido de Centro, certo, excetuando algumas figuras como o Bobbio, ele teve um papel extremamente tímido em relação ao papel do Partido Comunista Italiano. Então, quem lutou, na verdade, contra o fascismo foram os trabalhadores, a base do Partido Socialista, o Partido Comunista Italiano, o Partido Comunista Francês, os trabalhadores. Né? No final, foi que os liberais, vendo que o fascismo estava só sobrando, é que eles entraram na luta já, certo? Para oferir os lucros, né, os dividendos. Então, a luta fascista anticonsequente só pode vir da ação da classe trabalhadora, da ação direta, da criação de grupo de autodefesa, levantando uma plataforma que é própria da classe trabalhadora. E é necessário hoje sair às ruas, porque, de qualquer forma, a classe trabalhadora está trabalhando, certo? Não há nenhuma preocupação, uma coordenação nacional, não há respiradouros, não há material de segurança suficiente para a população, e, inclusive, os governadores liberaram a população para trabalhar, setores, né, quando a curva está ascendente. Então, eles não estão preocupados com a população. Então, quem tem que se preocupar com a população é a própria classe trabalhadora e a população. E é necessário apoiar, certo, o que as torcidas fizeram. Né? A esquerda tem que abraçar e estar também com esses setores. Olha o apoio que o centro dá às mobilizações. O Dória está querendo instituir leis draconianas contra as manifestações, com receio que essas manifestações se alastrem pelo país e saiam do controle da burguesia e coloquem abaixo o governo. Ou seja, uma coisa é a classe trabalhadora pôr abaixo o governo Bolsonaro, outra coisa é o centro, aliado com organizações da esquerda tradicional, se aliarem para, através das eleições, tirarem o Bolsonaro, né, que ninguém sabe nem se vai haver eleições em 2022, né? O Bolsonaro, ele tem enfraquecido, mas ele, digamos, é um leão, né, enfurecido, que conta com o apoio das polícias militares, das forças armadas. E lembrem, o Mussolini na Itália contou com o apoio do exército. Né? Quando ele decidiu marchar sobre Roma, ali dava para ter desbaratado as hostes de Mussolini, que eram mal preparados, mal armados. O rei e o exército deram amplo apoio ao fascismo. Assim como Mussolini, né? O exército alemão, a Wehrmacht, apoiou Hitler. Ele era cabo, foi incentivado pelo exército para unificar a esquerda alemã e sempre contou com o apoio do exército alemão para dar um golpe no país. Então, nós temos que ter clareza em relação a quem são os nossos adversários, inimigos, quem são os nossos aliados. Nossos aliados são a classe trabalhadora, a juventude, o movimento negro, o movimento LGBT, né? O movimento das mulheres. Esses são os nossos aliados. Não pode ser considerado um aliado efetivo aqueles que promoveram o golpe e que estão oferindo benefícios com a crise atual do capitalismo. Saiu na grande imprensa que a burguesia norte-americana lucrou $500 bilhão com a pandemia. Ou seja, a grande maioria da classe trabalhadora está padecendo fome, miséria, desemprego, corte de salário, corte de direitos, enquanto a grande burguesia está fazendo uma festa, né? Setores da burguesia também vão só sobrar, mas isso faz parte do próprio regime social capitalista, onde existe a centralização e a centralização do capital, né, e concentração do capital, onde os menores vão sendo engolfados pelos maiores grupos econômicos. Né. A economia capitalista é diferente do conto de fadas que os liberais colocam, é uma economia oligopolizada e monopolizada, não existe livre mercado. É só olhar os principais mercados na área da indústria aeronáutica, na área do lazer, né, na própria indústria alimentícia, enfim, são controlados por grandes monopólios. Então, quem realmente defende a democracia é a classe trabalhadora. Democracia não no sentido de liberdade individual, de divisão dos poderes, né, mas é a classe trabalhadora que tem uma visão de democracia, que é a soberania popular, como eu não me canso de repetir, né, soberania popular, soberania nacional, no caso do Brasil, reforma agrária, independência nacional, que são tarefas democráticas pendentes no país que nunca fez a sua revolução democrática.
Então, os Estados Unidos está em chamas, né? Amanhã nós vamos ter um programa, né, importante sobre o mundo em chamas, que vai focar também nos Estados Unidos. O professor Érico, depois podem falar, vai mostrando como a economia capitalista, na crise, e a sua política de jogar o ônus da crise nas costas dos países periféricos, da população dos países centrais, está levando a classe trabalhadora a se movimentar, certo? E essa movimentação da classe trabalhadora, ela vai quebrar os aparatos burocráticos, né? A burguesia não quer conciliação de classe, né? Ela quer, na verdade, imprimir uma guerra cada vez mais brutal, uma guerra de classe, contra a classe trabalhadora, mesmo com a pandemia, né? Se disseminando pelo país, a crise econômica fazendo seus efeitos brutais e deletérios sobre a classe trabalhadora, sobre a economia nacional, a burguesia está na sua sanha de retirar direitos, de privatizar, né? Então, a classe trabalhadora tem que se armar através de um programa político, né, que coloque a independência e coloque que a luta contra o bolsonarismo eficaz, o antifascismo eficaz, só pode ser feito com o povo nas ruas e com palavras de ordem próprias da classe trabalhadora. Um abraço ao Samuel, ao Caleb, que estão assistindo ao programa, né? Marismênia. Então, isso é que é importante ter em mente, né? Nós não podemos deixar essas manifestações ao Deus dará sozinhas diante das ameaças de repressão que estão sendo aventadas. Só o fato do governo estar muito preocupado com essas mobilizações mostra que nós encontramos o caminho para pôr abaixo o governo. Não serão manifestos, não serão atos no Congresso, declarações no Congresso, ou manifestos na internet que vão pôr abaixo o Bolsonaro, né? Serão as manifestações de rua, assim como as manifestações de rua. Só para encerrar, nos Estados Unidos, que estão colocando o Trump nas cordas, né? Hoje ele está numa situação muito delicada, né? A sua popularidade está caindo, e quanto mais ele ameaça, mais a população vai às ruas. E é isso que nós temos que fazer, certo? Eles temem a mobilização popular. Quem tem a força, certo? Já que falam, nós somos 70% é a classe trabalhadora, é a juventude, são os negros que mais sofrem com essa pandemia, com desemprego. Então, o caminho está traçado, né? O caminho que nós temos que seguir é o caminho que foi mostrado nos Estados Unidos, né? E o caminho que as torcidas mostraram, né, no Brasil no domingo passado. Então, é essa trilha que nós devemos seguir, não a trilha de compactuar com o Centrão, com o PSDB, com o DEM, né? Esse é o caminho da derrota. Nós devemos trilhar o caminho da vitória. Eu paro por aqui. Obrigado, Emanuel. Agora me toca fazer minha primeira avaliação do tema de hoje. Eu queria, primeiramente, para fazer uma abordagem do antifascismo, né, primeiramente, eu gostei muito da colaboração do Gregório, essa introdução histórica, da importância do movimento, da criação do movimento, esse destaque que o Emanuel fez, que quem de fato esmagou o fascismo foram a União Soviética, foi o Estado Operário Soviético, ou seja, foi a luta dos comunistas, da classe trabalhadora. Antes de mais nada, não foram os aliados, não é o mito do dia D. Quem esmagou o fascismo desde Moscou até Berlim, obrigando Hitler a suicidar-se, foi o Estado Operário da União Soviética. Primeiramente, é bom limpar esse terreno, porque se o Hitler não triunfou, se ele não foi mais além, foi por causa da derrota dele no fronte oriental. E, então, feitas essas considerações dos meus companheiros que me antecederam, eu queria dizer que uma primeira abordagem da questão, para discutirmos o antifascismo, é preciso qualificar o que é fascismo, né? Fascismo, para nós marxistas, não pode ser um palavrão lançado contra qualquer figura de direita, os reacionários em geral. Costuma se acusar de fascista uma figura política que assume uma posição truculenta, ou ofensiva, ou preconceituosa. Esse uso vago e impreciso é próprio dos liberais, né, que utilizam o termo contra ditaduras, qualquer ditadura, neurose de massas, antissemitismo seria em si só fascismo, o nacionalismo exacerbado, a política de preconceitos contra as minorias sociais, o uso de propaganda desonesta, né, mas para os lutadores sociais, que precisam organizar a luta social para a defesa dos interesses históricos da maioria da sociedade, ou seja, da classe trabalhadora, e para a derrota do capital, um diagnóstico vago, impreciso como esse que eu acabei de dizer, pode levar a uma orientação errada. Como um médico que faz um diagnóstico errado do paciente pode receitar um remédio errado,
inclusive agravar o quadro de saúde do paciente. Para os marxistas, o fascismo é uma política de arregimentação social de setores da pequena burguesia e do lumpen por líderes políticos a serviço do capital financeiro contra o proletariado. O Estado se torna fascista, sobretudo, quando ele é usado para esmagar as organizações da democracia sindical e dos trabalhadores e dos movimentos sociais e populares. Quando é criado um sistema administrativo, coercitivo, repressivo para frustrar qualquer ação independente do proletariado, proibindo-o de reunir, de expressar-se, de organizar-se, de mobilizar-se. Os que, consequentemente, se opõem ao fascismo, ou seja, os verdadeiros antifascistas, devem combater isso e lutar pela derrota de tal movimento e do capital financeiro que instrumentaliza o fascismo. Primeiro eu queria colocar essa determinação fundamental para se entender o antifascismo, entendendo a profundidade do que significa o fascismo. Então, primeiramente, também é preciso fazer uma outra separação. De um lado, há o legítimo movimento da juventude que, se reivindicando antifascista, se enfrenta contra o genocídio negro, o terror policial, o aparato repressivo policial ou parapolicial miliciano que executou a Marielle, do qual o Bolsonaro se apresenta como representante político na presidência, e que, na prática, que pratica homicídios, feminicídios, crimes racistas diariamente. Então, primeiramente, vamos delimitar. Esse é um legítimo movimento antifascista de rua, de ação direta, de massas, contra o fascismo e quem o instrumentaliza. Do outro lado, há um bando de bichos escrotos, para usar uma expressão de Titãs, que tratam de se passar como antifascistas. O Witzel, governador que dizia, do Rio de Janeiro, que diz que tem que mirar na cabecinha dos trabalhadores que moram nos bairros proletários, nos morros carioca. Ele fez uma comparação da ação da PF contra ele, agora recentemente, com a Gestapo. O Dória, que tem políticas claramente fascistoides, que diz que vai à justiça contra aquela outra Sarah Winter, identificando ela com o nazismo. O Weintraub, ministro da Educação, que repudia o termo povos indígenas, compara a ação da Polícia Federal contra os bolsonaristas, patrocinadores do fake news, com a noite de cristais do fascismo contra as comunidades judias. O próprio cônsul de Israel critica o Weintraub fala uma coisa, o cônsul critica o Weintraub por associar o nazismo ao STF. Israel, o cônsul de Israel fala isso, contra o nazismo, mas Israel, o que significa o Israel hoje? É um Estado racista que pratica uma política contra os palestinos e demais povos árabes que em nada deixa a desejar a repressão do Hitler. Quebra as mãos das crianças que jogam pedra nos tanques de Israel. O ministro Celso de Mello, do STF, comparou o Brasil de Bolsonaro com a Alemanha de Hitler. Esse ministro é o ministro do STF que prendeu Lula injustamente por mais de um ano. O ministro bolsonarista Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo do Bolsonaro, criticou o Celso de Mello porque a democracia brasileira, disse que a democracia brasileira, o presidente Bolsonaro, a pátria merece amor e respeito e não pode ser comparado o Brasil de Bolsonaro com a Alemanha de Hitler. Então, virou uma moda mundial. Não é só uma exclusividade brasileira, figuras tipicamente de direita, inclusive algumas acusações que eles fazem contra os adversários está correta, é verdadeira, mas esses políticos tipicamente de direita se apresentam como antifascistas, e eu queria chamar a atenção assim, como não é uma exclusividade brasileira, até a secretária de Estado dos Estados Unidos, durante a administração Clinton, a Madeleine Albright, é a principal responsável do imperialismo pelaquela carnificina que foi a intervenção imperialista nos Balcãs na década de 90, que restaurou o capitalismo na então Iugoslávia, a partir de uma guerra fratricida patrocinada e impulsionada pelos Estados Unidos e pelos capacetes azuis da ONU. Ela lançou, a Madeleine Albright se posa hoje de antifascista, lançou um livro, inclusive, que é um livro antifa, intitulado Fascismo, um Alerta. Se uma das principais características do Estado fascista é a aniquilação, como eu falei no princípio, é a aniquilação dos trabalhadores, das organizações dos trabalhadores, a aniquilação de todo o Estado operário, que era o Estado operário iugoslavo, essa aniquilação que foi coordenada pela Madeleine Albright, na Iugoslávia, através da guerra sanguinária, não é um bom exemplo de antifascismo. Segundo as memórias da própria Albright, ela considerava o Colin Powell muito moderado. E Colin Powell, para quem não lembra, é aquele que inventou a mentira sobre a existência de armas de destruição em massa no Iraque.
né? Ele chegou no Conselho de Segurança da ONU e balançou-se um frasquinho. Eu acho que o cineasta Michael Moore até falou que naquele frasquinho devia ter sabão em pó, né? E ele dizia que eram armas químicas de destruição em massa. Então, uma vez discutindo com o Colin Powell, a Madeleine Albright falou assim, você, Colin Powell, guarda pelas nossas forças armadas, elas são muito poderosas, mas qual o motivo de ter forças armadas tão grandes se nós não podemos usá-las mais? Usá-las mais. Contra quem? Contra os povos do mundo. Né? O Joe Biden, o vice do Obama também, é outro que posa de fascista. Ele é o principal candidato à sucessão do Trump. E ele comparou o Trump ao Mussolini. Mas teve por trás da política e dos negócios que patrocinaram a volta dos neonazistas ao poder na Ucrânia. Pela primeira vez, um país europeu, depois da Segunda Guerra Mundial, passou a ser governado por frações, por um governo com claras características fascistas. Né? O golpe que o Biden, a Hillary e o Obama realizaram na Ucrânia, com espetáculos, teve espetáculos de bárbaros de horror, como foi o incêndio da Casa dos Sindicatos em Odessa, que matou carbonizada 42 pessoas em 2 de maio de 2014. Isso deve ao que, o Hitler? O James Mattis, outro dos Estados Unidos, que hoje posa de antifascista, é um ex-secretário de defesa dos Estados Unidos, do próprio Trump, o primeiro secretário de defesa do Trump. Ele comparou, hoje ele se demitiu, e se comparou o Trump com os nazistas por querer usar o exército contra os atuais protestos que estão sendo realizados nos Estados Unidos. A crítica está correta. O problema é na boca de quem é usado isso. O atual Antifa Mattis é o antigo comandante dos Marines, um destacamento responsável por companhias militares sanguinárias, desde do assalto de forças das tarefas estripadoras da Operação Escudo do Deserto, a Operação Tormento do Deserto na Guerra do Golfo, aí nos governos Bush, depois no governo Obama ele também foi um dos chefes dos Marines, né, e por isso não é por acaso que ele entrou no governo Trump. O Mattis supervisionou as campanhas militares do Iraque e do Afeganistão, sendo responsável pela região da Síria, do Irã, do Iêmen, e inclusive na administração Obama, o Mattis não recebia muito confiança do conjunto da administração, porque ele parecia muito ansioso no confronto direto contra o Irã. Então esse é o que acusa hoje o Trump de nazista. Muitas dessas acusações são verdadeiras. O problema é que são proferidas por representantes da burguesia que, em maior ou menor medida, praticaram atos políticos típicos do fascismo. É por isso que nós perguntamos, nesse programa, o antifascismo verdadeiro ou falso? Raiz ou Nutella? Né? Eu fico por aqui na minha primeira observação, queria passar a palavra para o nosso companheiro Frederico Costa. Bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo, certo? É maravilhoso falar depois do Gregório, do Emanuel e do Érico, né? Porque fica muito mais fácil, porque eles já esclareceram bem, né? Desde a história, né, os fundamentos sociais e políticos do fascismo e do antifascismo. Eu queria tocar em algumas coisas, certo? Acho que o Gregório disse uma coisa genial, né? O antifascismo, essencialmente, é anticapitalista. É anticapitalista, é antirracista, né? É antimisógino, certo? É contra todas as formas de opressão. Por quê? Porque o fascismo é uma forma, é uma expressão da política burguesa, da política de dominação da burguesia. Que surge em períodos de crise, de profundas contradições, e se volta essencialmente para destruir, né, o movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras e todos os movimentos sociais de auto-organização dos explorados e oprimidos. Né? Daí o ódio profundo ao movimento indígena, ao movimento dos negros, ao movimento das mulheres, aos movimentos LGBTs, né? E contra as organizações do movimento operário, né? Como sindicatos, como as associações, né? Então, só dar só um exemplo histórico, né? Vou aproveitar aqui. Aqui eu tenho as obras completas, certo? Do Plínio Salgado. Obras completas do Plínio Salgado, que foi um grande líder fascista brasileiro, né? Fundou o movimento integralista. E nessa obra aqui, que é no volume 9, ele vai falar de que o objetivo do integralismo, ou seja, o fascismo brasileiro que surgiu
nos anos 30, era combater a liberal democracia, ou seja, a democracia formal, e o socialismo, ou seja, a democracia dos trabalhadores. Esse integralismo aqui no Brasil seguiu os moldes do nazismo na Alemanha, seguiu os moldes do fascismo italiano e de outros movimentos fascistas, né? Então, o objetivo do fascismo é esse. E como foi colocado, a serviço da política burguesa, dos setores hegemônicos da burguesia. No nosso caso, do capital financeiro. Isso é interessantíssimo, porque o Bolsonaro, esse governo de extrema-direita, não caiu do céu. Certo? Todo mundo sabia quem era o Bolsonaro, que queria matar 30 mil, que só não estuprava a deputada porque era feia, atacava o movimento, o filho dele nunca aceitaria que namorasse uma negra. Então ele já sabia de tudo isso. Por que é que a burguesia apoiou Bolsonaro? Porque efetivamente ele se colocou naquela conjuntura política como a única força capaz de implementar o programa que a burguesia quer. Certo? Então a burguesia no Brasil, por meio dos seus partidos, está apoiando todo o programa econômico do Bolsonaro. Destruição da educação, destruição da previdência, destruição das conquistas trabalhistas, né? Então a burguesia segue nesse rumo. Ok? Então, diante disso, é claro que o Bolsonaro está se desgastando diante de amplos setores das massas trabalhadoras, tem perdido sua base social, né? Há um racha. Você tem uma direita e uma extrema-direita, até uma extrema-direita que era vinculada ao Moro, não sei o que mais lá, aquela mitologia do combate à corrupção, e entra em crise. Diante disso, vão surgir, que é progressivo, né? Porque do fora Bolsonaro surge um movimento, uma nova onda, que não é só fora o Bolsonaro, é também antifascista, né? E o antifascista já significa, de certa forma, algo mais progressivo em relação ao fora Bolsonaro, né? Porque o antifascismo é, em última instância, defender as formas democráticas e também a autodefesa dos trabalhadores. Do ano passado para cá, surgiram vários textos em torno dessa questão do fascismo, né? E aí eu vou colocar mais ou menos sobre o que é o antifascismo no tela, né? A gente teve aqui A Morte da Verdade, certo? Deixa eu colocar aqui, que é A Morte da Verdade, da Michiko Kakutani, certo? Tivemos também outro livro aqui, isso em relação ao Trump nos Estados Unidos, do Mateu da Cota, Pós-Verdade, a nova guerra contra os fatos em tempos de fake news, certo? Como a eleição do Trump tinha contornos fascistas. Outro texto também que é muito conhecido é Como Funciona o Fascismo, certo? A política do nós e deles, do Jason Stanley, né? E como, citando aí o que o Érico falou, né? Um clássico agora também. Vou começar pelo aqui, ó, que isso aqui é a Madeleine, né? Albright, certo? Fascismo Alerta, ok? E também um famosíssimo Como as Democracias Morrem, certo? Do Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, certo? Esses textos aqui são interessantes porque eles se dizem, claro, antifascistas, contra o mecanismo de mentiras, né? De destruir a chamada burguesia, a democracia liberal, mas o que há de comum nesses textos todos é que eles confundem o fascismo como uma forma autoritária abstrata. Então, seria fascista, segundo a Madeleine Albright, também o Hugo Chávez, também o Irã, certo? Ou seja, então, tudo está no mesmo saco. E a única saída, a Albright coloca isso, e o Levitsky e Daniel Ziblatt vão defender claramente que contra essa ascensão do fascismo é necessário unir todos. O Ziblatt coloca aqui o exemplo, acho que é na Áustria, de que uma união entre os conservadores e os social-democratas. Ou seja, essa política que hoje, de frente dos golpistas com a esquerda e com os movimentos sociais, que é pregada em manifesto como esse do Juntos, é uma política que é uma política das nações imperialistas, de setores dominantes do capital. Porque o capital o importante para o capitalismo é a produção e reprodução do capitalismo, a acumulação do capital. Se vai ser sob uma forma autoritária, se vai ser sob uma forma de frente popular, se vai ser sob uma forma democrático-liberal, vai depender da correlação de forças. Então, sempre a burguesia, né, sempre as classes dominantes, tem uma carta na manga.
E qual é a carta na manga? É uma nova forma de dominação que mantém os seus privilégios e suas políticas. Né? Então, você tem, a partir do momento que você tem um fora Bolsonaro crescente, um aumento das mobilizações sociais, um aumento da resistência de fato, de rua, né? Porque é interessante, é importante você bater panela, botar pano preto, é uma forma de autoconsciência, né? As pessoas demonstram sua insatisfação. Mas o que determina efetivamente na história, cientificamente, objetivamente, é o confronto de massas. As massas têm que ir para a rua, a produção tem que parar. Né? Então, a esse movimento de levantamento da cabeça dos explorados e dos oprimidos, que são explorados das formas mais brutais, e oprimidos, né? Oprimidos do ponto de vista ético, do ponto de vista de gênero, do ponto de vista de faixa etária. Quando começa a se mobilizar e começa a ensaiar uma consciência, ou seja, fora Bolsonaro, contra o fascismo, em defesa da democracia, você solta essas cartas, né? Então, todo mundo agora é antifascista. Né? Até como foi colocado pelo Érico, o Witzel é antifascista, o Caiado da UDR, da União Democrática Ruralista, contra os trabalhadores, se torna uma direita democrática, certo? Aqui, o Ciro Gomes, né? Que no Ceará ele é conhecido como o homem tapioca. Por que é o homem tapioca? Tapioca é um prato feito aqui no Ceará que você, para fazer, você tem que passar para um lado e para o outro, né? Tem que ficar passando para um lado e para o outro. Então, o Ciro veio do Partido Democrático Social, passou pelo PMDB, PSDB, e agora o homem está no PDT, e alguns setores, inclusive da esquerda, querem colocar ele como se fosse um Getúlio Vargas, um João Goulart. Nada mais ilusório do que isso, né? É também uma alternativa, né? Já também já é um antifascismo. Eu convido a quem tiver dúvidas sobre a natureza do Ciro Gomes e de sua oligarquia regional aqui no Ceará, que procure o que é que o governo dele e do seu irmão fizeram aqui no estado do Ceará, certo? Em relação aos movimentos sociais e tudo, para a gente ver onde é que vai o antifascismo do Ciro Gomes. Mas é isso, né? Então, eu só quero concluir aqui que o antifascismo Nutella, né, é o antifascismo que procura combinar elementos progressivos do movimento operário popular com os movimentos reacionários e golpistas. Quando você junta esses dois, quem é que perde? O movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras. Porque é quase impossível o Dória, esse setor todo, o Witzel, o Ciro Gomes, defender, por exemplo, o fim da emenda constitucional 95, que botou um teto de gastos públicos, né, ajudando a destruir a saúde e a educação. Ou então a reversão da contra-reforma trabalhista do Temer. Ou então mais verbas para a educação, mais verbas para a saúde, né? A estatização do sistema financeiro. Será que eles defendem isso? Reforma agrária sob o controle dos trabalhadores. Será que eles defendem isso? Então, de fato, para concluir, o movimento antifascista necessariamente tem que tocar nas raízes sociais das forças fascistas. E as raízes sociais das forças fascistas são elementos antidemocráticos, né, a serviço da oligarquia financeira contra a maioria do povo brasileiro e da nação brasileira. É isso. Obrigado, camarada Fred. Agora vamos para a segunda rodada da nossa exposição sobre o tema. E eu queria, nessa segunda rodada, que os meus camaradas começarmos a responder as perguntas que os nossos queridos companheiros que estão nos assistindo fizeram. Por exemplo, o João Luiz Nascimento perguntou: será que o Bolsonaro tem apoio nas Forças Armadas? O companheiro Samuel Siebra perguntou: existe movimento tático e estratégico na recomposição das forças democráticas? O Caleb Fontenelle perguntou: qual a análise de vocês sobre os partidos que dizem para a classe trabalhadora não ir para as ruas agora? Né, tem outras perguntas aí, as perguntas não estão endereçadas a ninguém, mas eu gostaria que cada um dos meus queridos amigos escolhesse uma delas e vamos tratando de responder, dialogar e também fazer a segunda parte da explanação e da conversa que a gente está tendo aqui sobre o tema. Agora, quem vai falar é o companheiro Gregório, tá aqui, Gregório. Oi, pessoal. Para responder essas perguntas, na realidade foi por isso que o programa antecedeu um pouco essas perguntas, porque são as perguntas que muitos dos nossos camaradas estão se perguntando, não é? Eu queria só, para responder uma coisa rápido,
eu queria ler uma passagem de um camarada que escreveu no grupo Somos 70%, falando do Antifa, que é o tema de hoje. A bandeira, assim, as duas bandeiras, falando do símbolo, estão voltadas para a esquerda. Isso também não é por acaso. O símbolo representa uma aliança estratégica de todo o bloco político à esquerda do fascismo, o que inclui esquerda e centro-esquerda. Isso significa que a direita liberal, a centro-direita democrática, que elas não têm vez nessa frente, é claro que não. Para o fascismo, esses setores da direita também são esquerda. E o que eles mais odeiam é a esquerda. Logo, toda a direita decente é bem-vinda. Bem, e foi isso que me alertou. Por quê? Porque eu não quero, seria uma pena que os camaradas Antifa sejam usados com ingenuidade pelo grande plano, um dos planos, vários planos do capitalismo, que foram muito bem enunciados hoje pelos nossos camaradas aqui no programa, usem um pouco esse substrato desse movimento Antifa para, pela esquerda, justificar essa ideia de unidos venceremos o mal. Quando eu era militante na Itália, nos anos 2000, primeiros anos 2000, tínhamos o mesmo debate, né? Perdemos 10 anos nessa história, contra o Berlusconi. Então, unimos esquerda, centro-esquerda, esquerdinha liberal, certas partes da direita decente, não é? Uma esquerda decente, assim, tipo o Madeleine Albright, não é? Que bombarda, mata milhares de pessoas inocentes, mas ela é, assim, elegante, e fala em democracia e tal. E depois, não é? Quando o Berlusconi perdeu, ganhou o centro-esquerda, durou Mano Prodi, e não teve mais oposição nas ruas, não é? Desmobilizou a oposição, porque havia um centro-esquerda, uma direita decente no governo, e privatizou como jamais na nossa história, destruiu a classe operária, desorganizou, desmoralizou, não é? Fez leis que o Berlusconi nunca teria conseguido fazer, porque a população estava sempre nas ruas, não é? O direito de despedimento e tal. Foi terrível, não é? O neoliberalismo avançou como nunca naquela época. E foi a pior tragédia da nossa história, porque a classe operária se deprimiu, parou de fazer política, foi à direita, e daí foi está indo realmente para o fascismo agora. Não é? Então o perigo é esse. E eu acho que para não nós perdermos, eu acho o seguinte, para não complicar, porque é complicado tudo isso, não é? Porque eu sei o que muitas pessoas olhando esse programa estão pensando. Esses são os caras assim puristas, que querem os puros e duros, não é? Que não querem fazer aliança, temos que ser realistas, temos que fazer aliança com o Ciro Gomes da vida, porque afinal há o perigo Bolsonaro, e não sei o quê, e eles são sectários que só querem comunistas puros e duros. Não é essa a questão. A questão é que se formos junto com a doença, não é? Os anticorpos que nós somos, o comunismo e o antifascismo é o anticorpo, não é? E a cura à doença, nós vamos ficar doentes na mesma e o tumor vai avançar, não é? Sob uma forma escondida, que é a minha mais perigosa, não é? Então, eu acho que para não se perder, a questão central é a classe operária. E aqui é um comentário de alguém antes que dizia que temos que dar consciência à classe operária. Claro, é isso que temos que fazer. Todos os dias temos que fazer isso, não é? Então, para não nós perdermos, eu digo isso aos meus camaradas que estão entrando na política agora, os Antifa, todos esses jovens que estão se interessando a isso, que se interessem a foice e o martelo, antes de se interessar a esses símbolos do Antifa, que são nossos amigos, que nós sempre temos que defender, não é? Sempre, contra qualquer ataque. Os Antifas são nossos camaradas, mas que eles não, para não se perder nessa história toda de vamos se aliar, não vamos nos aliar, temos que pensar na classe operária. O Ciro Gomes é bom para a classe operária? Não. Cai fora. Tchau. O Witzel é bom para a classe operária? Foi bom para a classe operária? Não. Tchau. Não vamos fazer aliança com eles. Certos setores do PT foram bons para a classe operária? Não foram. Isso temos que dizer, e temos que assumir isso. Temos que ter uma conversa séria com o PT sobre isso. O PT internamente tem que ter uma conversa séria entre camaradas sobre isso. Então não serve, a classe operária é o elemento central, que são eles a nossa solução, são eles os salvadores da pátria. Não vai haver líder, não vai haver... Nós temos que dar consciência à classe operária, a classe operária tem que se organizar, que tem que ter um partido, tem que ter um sindicato comunista, anticapitalista, sério,
Temos que fazer um trabalho longo, complexo, temos que ir à rua com a classe operária, pela classe operária, através da classe operária. É ela que tem em mão a situação, é ela que separa as fábricas para tudo. É ela que determina, é ela que venceu a Segunda Guerra Mundial, como disseram nossos camaradas antes. Então não temos que ter visões imediatistas, não é? Vamos vencer o Bolsonaro, depois a gente vê. Não é? Vamos nos aliar tudo junto, unidos venceremos, e depois a gente vê. Não é assim que funciona, porque daí a gente vai se ferrar ainda mais depois. Se um partido, se um grupo partidário ou uma força política não tem na classe operária o elemento central de suas preocupações, não nos serve. É inútil fazer, porque eles são contra nós. Vestidos de antifascista, vestido de democrata, vestidos do que vocês quiserem, mas não nos servem. Eu acho que isso é o elemento central para não nos perder. Eu digo isso para os camaradas que estão entrando agora em política, os jovens, os antifa, pensem nisso. Direita decente não existe, porque são contra a classe operária, são a favor da burguesia, tá? Só isso, é isso que eu queria acrescentar para concluir, para resolver algumas questões assim que se põem. Bom, obrigado, Gregório. Tem outras questões para serem resolvidas também. Tem o companheiro Siebra, colocou essa daqui. O Jânio também. Qual a saída para a classe trabalhadora nesse contexto? Alguém perguntou, professor Érica, isso aqui fica para mim, já que foi endereçado, eu falo para ela dela mais tarde. Qual a saída, alguém mais falou também, qual a saída para a classe trabalhadora nesse contexto de fortalecimento do fascismo no governo atual? É contigo, Emanuel. Agora a batata quente está com o Emanuel. Um abraço para o Jackson, Guedes, Tereza, Samuel, o Caleb, né, que nos assiste, Marismênia, o Lino, né? O professor Mota colocou se o Bolsonaro tem apoio das Forças Armadas. Atualmente, o Bolsonaro tem apoio principalmente nas Forças Armadas, polícias militares, né, na Polícia Federal, e não podemos ter ilusão que isso aí não pode crescer em certo momento de crise, né? O Hitler foi muito apoiado por setores das Forças Armadas. O nazifascismo ele não venceu assim como um passe de mágica. Ele foi a crise, né, acentuada, ajudou muito, né? A política errônea das direções de esquerda também ajudaram, mas as Forças Armadas tiveram um papel fundamental na ascensão tanto do Mussolini como do Hitler. Como no Brasil também o Bolsonaro teve muito apoio, e tem das Forças Armadas, né? Basta olhar que são mais de 3 mil militares que estão dentro do governo, os militares já foram muito privilegiados na reforma da Previdência, né? Então ele tem apoio nas Forças Armadas, sim, inclusive não só dos generais reformados, mas dentro do setor da ativa das Forças Armadas. O Caleb perguntou qual a análise de vocês sobre os partidos da classe trabalhadora que recomendam não ir às ruas. Bem, nós temos que lembrar que tem setores do PT, né? Aliás, saiu uma nota do PT, PSB, acho que é PCdoB também, da rede, defendendo que a população não saia às ruas no domingo, alegando a questão da pandemia e alegando que pode haver forte repressão. Na verdade, o Jacques Wagner e setores desse partido já defendiam virar a página do golpe desde o início do golpe, né? Certo? Primeiro acreditavam que não haveria golpe, depois queriam virar a página da história, depois não acreditaram que Lula seria preso, e depois não fizeram envidar esforço nenhum para implementar uma ampla campanha de massas pela soltura do Lula. Então, esses setores continuam ainda com a sua tática e estratégia de elaborar uma aliança com o centro, né, com o DEM, com o PSDB, né, tanto que votaram no Rodrigo Maia para a presidência da Câmara dos Deputados, no Rodrigo Maia que assestou golpes profundos na classe trabalhadora com a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que azeitou o parlamento para aprovar as reformas, mesmo quando o Bolsonaro estava em momentos muito delicados, né? Então, esses setores eles querem que o Bolsonaro querem uma aliança com o centro e, na verdade, não querem uma derrubada do Bolsonaro, querem domesticar o Bolsonaro. E o grande erro dos liberais, né, foi exatamente achar que era possível domesticar o Hitler e domesticar o Mussolini, colocando no poder, ele seria controlado por esses setores. Isso foi um erro crasso, né, que depois ele inclusive proscreveu esses próprios setores que o apoiavam, liberais, né.
Por exemplo, no Brasil, o Juscelino Kubitschek, Ademar de Barros, Magalhães Pinto, eles apoiaram o golpe em 64 e depois sofreram também, certo? A proscrição, seus partidos foram proibidos de se lançar a candidato à presidência. Então, outra coisa que é importante, né? Então é isso, esses partidos esses setores desse partido querem uma conciliação com o bolsonarismo e com o Centrão, não querem, na verdade, uma luta eficaz e efetiva contra o Bolsonaro. Essa é a questão central. Nós não somos contra a aliança, contra o bolsonarismo. Agora, se os liberais querem lutar, que eles façam suas organizações, nós vamos marchar separados, se for o caso, golpear juntos. Mas não a frente liberais que vai mais subtrair do que somar. Essa é a questão central. E os manifestos que têm saído revelam que não há, na verdade, um chamado à luta efetiva contra o bolsonarismo. Né? Estamos juntos, né? Revela claramente isso aí, um manifesto, inclusive, reacionário, em defesa da ordem, da família, da estabilidade econômica, que é um sinônimo para a estabilidade fiscal, que é o que o governo tem feito agora para, inclusive, não emitindo mais dinheiro, não se endividando, para tirar os trabalhadores e ajudá-los diante da pandemia, né? É a manutenção dessa política genocida do Bolsonaro, neoliberal e de austericídio. Deixa eu ver aqui, qual é a outra questão. E outra coisa, por que é importante sair às ruas? Grande professora Tereza, diretora do Polivalente, sempre está conosco, porque não é possível vencer a extrema-direita sem a mobilização e sem a força social da classe trabalhadora, né? Não é como eu falei anteriormente, não é com petições, com declarações no Congresso que se vence a extrema-direita, né? O Hitler venceu, e o Mussolini também, porque eles atacavam as organizações dos trabalhadores, e o exército, tanto italiano como o exército alemão, viram, certo, que seria possível dar um golpe, apoiar o Hitler, porque a classe trabalhadora não resistiu de forma eficaz, né? Em nome de não provocar os fascistas, que é isso que a esquerda brasileira está colocando. A única forma, o único receio que eles têm é da força social da classe trabalhadora mobilizada nas ruas. E é isso que nós temos que fazer. É só lembrar, o Trump ficou numa situação muito delicada quando a classe trabalhadora norte-americana saiu às ruas. E certamente isso já tem um impacto muito grande no Brasil, né? Basta olhar que essas manifestações, elas são maiores do que as manifestações quando Martin Luther King foi assassinado. Então, os trabalhadores norte-americanos estão mostrando qual é o caminho, é sair às ruas, se mobilizar e pôr abaixo o governo. Essa é a questão fundamental. O Samuel perguntou, se é que eu compreendi a pergunta dele, né? Se o Bolsonaro tem força em outros movimentos sociais-democráticos. O Bolsonaro perdeu até o partido PSL, né? Então, o Bolsonaro se sustenta mais nas Forças Armadas, principalmente no Exército, nas polícias militares e na Polícia Federal. Mas, certo, é um risco, porque quanto mais ele fica sem base social, apoiado por essas instituições que eu falei, repressivas, a tendência do Bolsonaro é avançar no golpismo. Não podemos pensar que o do Bolsonaro se enfraquecendo ele é menos perigoso, pelo contrário, mais enfraquecido ele é mais perigoso, porque ele vai querer se manter no poder, certo? Ele vai tentar golpear as instituições que existem aí, que já estão, bastante golpeadas, né? A Constituição foi rasgada de 88, né? Eles pisotearam a Constituição. O bolsonarismo defende o programa Ponte para o Futuro, e por isso que ele foi eleito, e a burguesia se irmanou nesse programa, por isso que ela ainda continua, setores da burguesia continuam apoiando o Bolsonaro, para ele dar prosseguimento a esse programa. Então, é necessário a classe trabalhadora sair às ruas, porque ela já está nas ruas trabalhando, pegando um transporte superlotado, trabalhando nas fábricas, no comércio, né? O Bolsonaro não está preocupado com a saúde, com o emprego da população e retomada da economia. Se esses setores estivessem preocupados, eles, como o professor Fred disse, ele revogaria a emenda constitucional 95, imprimiriam mais dinheiro, enfim, daria uma ajuda substancial à classe trabalhadora. Eu lembrei acho que na live passada, né, que a República Dominicana deu uma ajuda semelhante ao Brasil, só que a República Dominicana é um país pobre, com a economia muito, muito fragilizada, e o Brasil não, tem condições de dar uma ajuda substancial à classe trabalhadora brasileira. Agora, para isso é necessário, por exemplo, atacar o rentismo no país, né, colocar a necessidade de não pagamento da dívida pública, estatizar o sistema financeiro para combater e colocar a indústria a serviço do combate ao coronavírus. E nada disso está sendo feito, né? Não há, o Bolsonaro quer o caos para justificar
o golpe no país. Né? Então, temos o professor Manuel, um abraço. Então, temos que ter clareza que o Bolsonaro é um agente do caos porque ele quer se beneficiar com o caos. Né? Então, a única resposta, o único antídoto contra o coronavírus e contra o crescimento da extrema-direita no Brasil é a classe trabalhadora mobilizada e ir nas ruas, criar uma fortíssima mobilização popular, que é isso que ele teme. Certo? Então, eu paro por aqui, né? E agradecer aos espectadores, né, pela audiência. Obrigado, Emanuel. Eu gostaria de começar respondendo a pergunta do nosso querido companheiro Reginaldo Vasconcelos Feitosa, né? Professor Érico, o Exército apoia realmente Bolsonaro? Primeiramente, o governo Bolsonaro é uma composição. Ele é produto de uma frente, tanto nas alturas como na base. Ele tem influência na base do Exército, ele tem influência em setores militares da reserva, da cúpula do Exército. Ele só chegou lá por causa de intervenções e ameaças da direção do Exército, da chefia do Exército, do alto comando, né, particularmente do Exército, mais do que nas outras Forças Armadas, para achacar, para assediar o STF para não liberar o habeas corpus para o Lula, não deixar o Lula dar entrevista, ou seja, o Exército interviu nas eleições, assim como o lava-jatismo, a Lava Jato, foi um componente fundamental para garantir a vitória fraudulenta do Bolsonaro nas eleições, o Exército também. E o Exército se beneficia, né? O Exército, obviamente, o recruta não se beneficia tanto quanto o general, mas o Exército se beneficia, por exemplo, na reforma com o governo Bolsonaro, talvez mais do que se beneficiou durante a ditadura militar. O governo Bolsonaro, a reforma previdenciária, enquanto para a classe trabalhadora significou perdas, derrotas, perda da sua renda, dos seus ingressos, do seu salário pós-aposentadoria, e perda da própria aposentadoria, extinção para alguns setores, para a carreira militar, a reforma previdenciária significou um plano de carreiras, um melhoramento do salarial, transcende a questão previdenciária em si. Agora, na pandemia, o Exército está se beneficiando com transferência de recursos profundos, por exemplo, para fazer nos laboratórios militares a cloroquina. Então, é um governo que se beneficia, essa frente é composta, como eu estava falando, por bolsonaristas, pelas empresas e igrejas evangélicas, pelas milícias e pelo Exército. O Exército, inclusive, eu acho que o Bolsonaro, ele é um testa de ferro da ala militar, da casta militar, que nunca esteve tão presente no governo, nem no governo militar, como muita gente já falou, mais de 2.500, 3.000, cada vez que tem uma crise, eles suplantam os setores civis por algum setor militar do Exército dentro do governo. Então, assim, é um governo que beneficia o Exército e tem servido como testa de ferro das Forças Armadas. Se essa aliança vai se romper em um determinado momento, e, por exemplo, como rompeu a aliança entre o bolsonarismo e o lavajatismo, recentemente. O lavajatismo foi defenestrado do poder. Se essa aliança, Exército e bolsonarismo, o Exército e o olavismo se manterá, depende da crise social, depende da ação das massas, inclusive, para destituir o conjunto do governo e não só o Bolsonaro. Né? A gente falou aqui do Fora Bolsonaro, é preciso registrar. É preciso derrubar o conjunto da chapa. O conjunto da chapa é responsável. Ele foi eleito numa fraude eleitoral nas eleições de 2018, com WhatsApp, com fake news e com tudo mais. Né? Se a gente tem que, e com profundidade da luta contra as fake news, tem que derrotar os resultados das fake news. Esse resultado mais prejudicou a classe trabalhadora foram as fake news que ajudaram a eleger, com essa pressão do Exército por um lado, pelas fake news patrocinadas por esses empresários, aí, mais do que esses 29 aí que foram acossados recentemente, mas esse governo é produto disso também. Então, voltando, o Exército, ele apoia a Bolsonaro na medida em que o Bolsonaro o beneficia. Se em um determinado momento esse governo, o bolsonarismo foi um custo muito alto, depois descobrimos, por exemplo, depois de toda a subnotificação, que o custo em vidas da pandemia foi muito grande, as massas foram às ruas, não suportam mais Bolsonaro, o Bolsonaro pode ser substituído como um fusível, pelo próprio Exército. O importante seria manter o Guedes para a classe dominante, o importante seria, mais do que tudo, manter o plano econômico do Guedes e manter o Exército como uma blindagem desse plano econômico pinochetista, antipopular, de privatização, de perseguição ao funcionalismo público, de perseguição aos salários. Não?
Então, tudo isso é muito, muito importante a gente destacar. Essa composição, ela tem contradições em si. Então, eu agradeço a pergunta do camarada Reginaldo, né? Qual a saída para a classe trabalhadora nesse contexto de fortalecimento do fascismo no Brasil e no governo atual? A saída é ir às ruas. Diferente do que falaram esses manifestos, que nem sequer falaram em Fora Bolsonaro, esses manifestos Tucano, aí, como Juntos, etc. e tal, é necessário sair às ruas com prevenção sanitária, com máscara, com um certo distanciamento, mas é preciso retomar as ruas e expulsar o fascismo das ruas. Isso que é importante nesse momento. E com isso, eu encerro a segunda parte da minha apresentação e passo a palavra para o nosso camarada Fred. Você tentar ser bem sucinto. Eu vou responder aqui a pergunta da Carla, que ela fala o seguinte: há também uma vulgarização do termo antifascista nas massas. Acho que isso preocupa se perde de vista o anticapitalismo de vista, né? Se, por um lado, o avanço da luta contra o Bolsonaro ganha bastante, uma alternativa a ele que mantém seu projeto pode se firmar. Bem, é isso. Primeira coisa, né? Uma questão central. Só vamos derrotar o governo Bolsonaro e as correntes fascistas nas ruas. Vou dar um exemplo concreto. É só vocês abrirem a imprensa hoje, as mobilizações norte-americanas são não só mobilizações dos negros, mas está ganhando simpatia, inclusive dos setores brancos empobrecidos, que estão saindo para apoiar a rebelião negra. Não só isso, o Trump estava pensando em colocar o seguinte: vou botar o exército nas ruas. E militares do Pentágono já disseram: nós vamos obedecer à Constituição. Ou seja, a mobilização de ruas enfraquece, inclusive, a frente fascista contra o povo. Agora, é progressivo fora Bolsonaro, é progressivo o impeachment, certo? É progressiva essa tendência que das massas, né, dos trabalhadores e trabalhadoras por unidade, certo? Essa divulgação do antifascismo, tudo isso é progressivo. Agora, como é que a gente avança mais e como é que nós nos diferenciamos desses setores Nutella? Simples. Defendendo os nossos interesses. Essa é a questão. Como foi colocado pelo Gregório, pelo Érico, pelo Emanuel, esses setores, quando fazem os manifestos, não colocam nenhum interesse efetivo da maioria do povo brasileiro. Falam das instituições, falam das questões genéricas, mas não falam de uma questão elementar. Nós precisamos, hoje no Brasil, salvar vidas. E salvar vidas é ir contra o lucro, é ir contra essa lógica que está sendo imposta para matar trabalhadores e trabalhadoras. Porque o que o capital quer é ser produzido, ser realizado, ser distribuído, e o povo que se dane, porque você tem milhões de empregados. Se morrer 1, 2, 3, não estão nem aí. Nós estamos vendo as nossas classes dominantes têm uma herança muito forte escravocrata. Nós nunca tivemos uma burguesia heróica como a francesa, como a americana, que fizeram revoluções contra os resquícios feudais. Nossas classes dominantes nasceram do escravismo colonial. Né? Nós vemos como são tratados os negros e as negras, os pobres, certo? Nas periferias. Nós vimos agora o que aconteceu, né? O assassinato que foi realizado, certo? Pelaquela branca fascista, mulher de prefeito, contra o filho de uma trabalhadora doméstica. Okay? Então, é essa a política. Né? Primeiro, temos que ir às ruas e defender os nossos interesses. Nós queremos saúde, educação, queremos terra, queremos previdência, queremos uma democracia efetiva de baixo para cima, ok? E o caminho deve ser esse, fora Bolsonaro e os golpistas, nenhuma aliança com os golpistas, a única unidade é a unidade da maioria nacional em cima dos seus interesses. Há mais de 500 anos, os interesses que imperam no Brasil são os interesses das minorias, dos latifundiários, dos empresários, dos agiotas, certo? Que colocam esse bando reacionário na rua para ameaçar os trabalhadores e as trabalhadoras, expondo endereço, dizendo que vão matar, dizendo que vão fazer acontecer. E a única solução é essa, porque, historicamente, como é que nós derrotamos a ditadura? Que foram as greves do ABC, as greves dos canavieiros, né? As mobilizações de diversos setores sociais. Né?
eu penso que o caminho, Carlos e demais companheiros, é esse, com toda tranquilidade. A gente na universidade, defender a universidade pública e gratuita, defender mais recursos, não deixar de que deixe de pagar os nossos reajustes, certo? A universidade é que está na frente das pesquisas, né? O setor público é o setor que pode derrotar e combater o coronavírus e está sendo destruído, não tem concurso, certo? Tem redução salarial, né? Temos que defender os povos indígenas, temos que defender os setores mais fragilizados. Nós estamos com os LGBTs, com os negros, com as trabalhadoras, certo? Esse setor, por que esse setor é importante? Porque são esses setores que constroem o Brasil, certo? A nossa burguesia, as nossas camadas dirigentes são parasitas, vivem de chupar o sangue da maioria do povo brasileiro. Então, acho que é esse o caminho. Nós somos antifascistas, mas nós somos também anticapitalistas e socialistas. Obrigado, Fred. Agora retomamos para o Gregório, para ele fazer suas considerações finais sobre o tema de hoje. Gregório, é contigo. Eu agradeço, foi um programa fantástico, e como sempre, e nada, eu só queria dizer que, acrescentar ao que já foi dito, que temos também que, mais do que tudo que foi dito, temos também que ter um plano, não é? Que ter uma ideia de futuro, que ter uma ideia, uma esperança, temos que ir além da retroguarda, da defesa, temos que atacar também, temos que atacar com um sonho socialista, com um sonho comunista, com um sonho pós-capitalista, com um sonho antifascista, anticapitalista, para construir uma sociedade nova, né, para salvar o planeta da sua autodestruição muito próxima. E, portanto, eu acho que o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, que é uma fase não ainda pré-revolucionária, mas não estamos longe disso, o que falta para ser pré-revolucionário? Falta um partido. Eles não têm um partido. Os Estados Unidos podem fazer a revolução. A população americana é uma população, em sua grande maioria, proletária, trabalhadora, ultraprodutiva, não é? Que tem ainda prestígio, a revolução tem prestígio nos Estados Unidos. É uma população que vai facilmente às ruas, e muito militarizada, uma grande parte do exército é proletarizado, é reservista, é popular, e só que o que falta nisso tudo, não é, nessas milhares de pessoas que estão saindo das ruas nos Estados Unidos, falta um partido comunista, anticapitalista, socialista, seja lá o que for, não é? Mas claramente antiburguês, anticapitalista, sem promiscuidades com o mundo liberal bonitinho, fúcsia, não é? Isso que falta. E falta um sindicato que não seja corrupto como esses grandes sindicatos americanos, que são totalmente cooptados pelo grande capital. Falta isso. Não é? E eu acho que temos que consolidar, não é, para o futuro, ir às ruas, fazer greves gerais, mas com um projeto. Porque o Trump, alguns dias atrás, se escondeu no seu bunker. Teve tanto medo da população que está ali na frente da Casa Branca e todos os dias atacando, não é? O povo trabalhador, branco, negro, jovens e menos jovens, estão lá e ele está com medo, não é? E ele se escondeu no seu bunker, depois disse que não era bem assim, mas que sabe que se escondeu no bunker, durante a noite toda, de medo, não é? E como de Gaulle fez quando fugiu de helicóptero durante 68, mas o problema é que mesmo que se chegarmos, não é, à Casa Branca ou em Brasília, que chegarmos ao Palácio, não é, do Poder, e depois, não é? Qual o programa depois? Isso eu acho que é alguma coisa, é algo que nós temos que começar a pensar já agora na ação. E pronto, é isso que eu queria acrescentar e agradecer muito pelo programa e convidar todos os novos militantes que estão entrando, que vão entrar agora a fazer a política ativa, de ler, estudar também, ir às ruas, lembrar que o mundo do trabalho, o mundo da classe operária é o elemento central da nossa visão, para não nós perdermos nunca, sempre pensar qual é o interesse da classe operária,
como conscientizar a classe operária, como organizar a classe operária, qual mundo construir ao redor dos interesses da classe operária, não é? E ter paciência, porque são batalhas longas, mas as batalhas vão começar a ser cada vez mais violentas e efetivas, não é? Então, eu acho que é bom a gente começar agora a construir uma visão. Obrigado. Obrigado, Gregório. Emanuel? Agradecer a participação e dizer que hoje existe uma situação bem melhor, bem mais favorável para a classe trabalhadora que há 1 ano, 2 anos atrás, né? O Bolsonaro está desgastado, há uma crise muito profunda no governo, há dissensões que ocorreram exatamente fruto da disputa interburguesa e do receio da população, e há uma demonstração que eles temem muito, certo? A mobilização popular, e fogem como o diabo da cruz, as declarações do Mourão e do Bolsonaro, assim como o Trump, que acionou a Guarda Nacional, porque o Exército não queria entrar numa roubada como essa, do Exército estadunidense, o Bolsonaro também quer acionar a Guarda Nacional, mas eles estão acuados, então é necessário avançar, certo? A classe trabalhadora a única perspectiva dela é a mobilização popular e operária. O professor Mota colocou unidade com os progressistas. Os progressistas na situação política hoje do Brasil são os setores da classe trabalhadora. O setor da burguesia, eles querem regressão social, estão levando o Brasil à barbárie cada vez maior. É uma regressão anterior à década de 30, desindustrialização, reprimarização da economia, ausência de direitos sociais no país. Então, essa é a perspectiva, a mobilização, a organização da classe trabalhadora. A única saída é essa aí. Para debelar a pandemia, certo, é necessário pôr abaixo o governo Bolsonaro. Fora Bolsonaro, os golpistas, eleições diretas no país e a Assembleia Nacional Constituinte. É essa a perspectiva. Muito obrigado. Obrigado, Emanuel. Eu queria, em minhas considerações finais, falar o seguinte: o nazismo, o fascismo, o protofascismo, o bolsonarismo, o Trump não são correntes burguesas independentes da burguesia. Não são autônomos. Eles não chegam agora, vamos estatizar tudo. Eu vou combater aqui a empresa corporativa tal. Não vou combater. Não vou dar um aumento de 100% do salário. Eles não têm independência nenhuma. Eles são instrumentos. É bom, importante lembrar. Inclusive, não só esses elementos de extrema-direita. A ditadura militar é instrumento da classe dominante. É por isso que nós estamos contra a frente ampla, com a classe dominante, golpista, que tem esse programa do Juntos, que é um programa que não quer tirar o Bolsonaro, não cita fora Bolsonaro porque não defende o fora Bolsonaro, quer apenas disciplinar o Bolsonaro. Esse setor, inclusive, é minoritário da burguesia. O setor majoritário da burguesia quer o Bolsonaro, lucra com o Bolsonaro. 1,2 trilhões de reais receberam agora no dia 22 de março os banqueiros. Então, esse setor se beneficia do Bolsonaro e tem ele como instrumento contra a classe trabalhadora. E precisa ter claro isso aí, porque nós não estamos aqui, nós estamos implicando os liberais, a burguesia, os tucanos, antifascistas. Não é implicância. Eles têm uma implicância contra a classe trabalhadora, eles são inimigos da classe trabalhadora, e eles defendem esse programa de governo que essa política econômica do governo Bolsonaro, a política econômica do governo Trump, é o objetivo do fascismo, é o objetivo da extrema-direita. É isso que precisa ter claro. Alguns setores da esquerda, inclusive, confundem, né? Eu vi agora um setor da esquerda radical, por exemplo, esquerda online, né? Os companheiros falaram, o que é o antifascismo? Aí está lá escrito que o antifascismo, uma das táticas do movimento antifascista foi a criação de famosas frentes amplas contra o fascismo. Isso não é a verdade. Isso não é a verdade. Inclusive o Trotsky, a esquerda online se reivindica com a organização trotskista, o trotskismo é a frente única dos trabalhadores contra o fascismo. Não é uma frente ampla. Isso é frente ampla, a defesa do stalinismo, a defesa das frentes ditas populares, que isso é defesa com os golpistas. No caso de hoje seria a defesa com os golpistas. No caso de hoje seria a defesa da frente ampla com Fernando Henrique Cardoso. Em certa medida, a crítica que foi feita agora recentemente, essa frente ampla, esse manifesto do Juntos, é um manifesto dos democratas. Os PSDB no Brasil representa os democratas estadunidenses, representa a Madeleine Albright, representa o Clinton, representa o clã dos Clinton, representa o Obama, e quer dar uma alternativa ao bolsonarismo dentro da política que vem afogando a classe trabalhadora, que é o principal. É o congelamento da saúde e educação que tem nos matado. Agora eu queria registrar um companheiro nosso, professor da educação, que perdeu o pai recentemente, professor Zé Antônio,
perdeu o pai recentemente pelo coronavírus, graças a essa política fascista contra a saúde. É isso que tem que ser dito. Os companheiros da Resistência também, o site Esquerda Online, também falou, os liberais nunca vacilaram em defender o fascismo, o que nós estamos vendo é o contrário. Os liberais dizendo que não são antifascistas. O que é o Fernando Henrique Cardoso? O que é o Fernando Henrique Cardoso? O que são todos, quase todos eles que assinaram esse manifesto? São os liberais, como o Emanuel citou aqui, os liberais dizendo, nós temos que ter responsabilidade econômica. O que é responsabilidade econômica? É a responsabilidade de achatar salários. É a responsabilidade de suprimir os direitos da classe trabalhadora. Essa é a política que todos eles têm acordo. Todos. Né? Os liberais se declaram antifascistas, mas os liberais de hoje querem se disfarçar de antifascista. A própria falsificação histórica de que o nazismo é da esquerda é típica dos liberais hoje. Os liberais dizem que o nazismo era de esquerda. Por quê? Porque os liberais tentam identificar estatização da economia com o nazismo. Governo centralizado com o nazismo. Isso é típico dos liberais. Essa falsificação histórica é uma falsificação liberal. Então, essa que os liberais sempre são sempre são nazistas, assumem que são nazistas, mentira. A camuflagem dos liberais hoje é o antifascismo, por isso nós fizemos esse programa. Então, assim, eu queria destacar isso aqui e dizer que foi muito importante esse debate que nós fizemos, agradecer as pessoas que participaram, né, a Ana Rita Coutinho, a Carla, o Caleb, o Márcio chamou as manifestações às ruas, e todos os companheiros que participaram do debate hoje. Queria passar as palavras finais para o companheiro Frederico Costa. No domingo, sim, vamos às ruas, porque é importante esmagar o ovo da serpente. É importante conter o fascismo, sim. A classe trabalhadora organizada, ela, como foi provado nesse programa aqui, quem derrotou o Hitler, quem derrotou o nazismo, quem acusou foram a classe trabalhadora, os trabalhadores soviéticos, os soldados soviéticos. Quem derrotou o Fred, acho que foi o Fred que acabou de dizer, quem derrotou a ditadura militar? Os levantes, as greves do ABC Paulista, os levantes populares de todos os setores oprimidos pela ditadura, pertencentes à classe trabalhadora. Fred, é contigo. Eu vou começar com esse comentário que o Érico fez sobre esse artigo, afinal, que é realmente o antifascismo do Rodrigo, né, companheiro de Juazeiro, de Salvador, Bahia, do Esquerda Online. É só para dizer que é um artigo de opinião, mas o Esquerda Online está travando uma luta titânica, né, dentro do PSOL, contra a frente contra os golpistas, né, defendendo a independência de classe, né, e tem companheiros que colocam essa posição aqui, que é um grande equívoco, inclusive histórico, né, como o Érico demonstrou bem. E eu quero dizer o seguinte, que nós aqui fazemos parte de nós somos o elo de uma grande corrente, né, que é a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Mesmo na pior situação, vou dar um exemplo aqui para vocês, com os dados do Datafolha de 25 de outubro de 2018, quando o Bolsonaro ganhou com 57.796 votos, né, em 73, contra 47 milhões do Haddad. Mesmo aqui, né, com a diferença de mais de 10 milhões de votos, a campanha eleitoral rachou os católicos, certo? O Bolsonaro ganhou nos católicos por 164 mil votos. Mesmo nos evangélicos, ele teve um terço dos evangélicos, mais de 10 milhões de pessoas, votaram no Haddad, naquele discurso, né, contra a ameaça dos militares, em defesa dos direitos humanos, das diferenças, da menor desigualdade social. Então, você sempre teve uma base que nunca aceitou, que nunca engoliu o Bolsonaro. Se você somar isso com a quantidade dos brasileiros que não foram votar, ou que votaram nulo, então você ainda soma mais, né, a grande maioria contra o Bolsonaro. E é em cima dessa insatisfação contra o Bolsonaro que as pessoas, os trabalhadores, as trabalhadoras, todo mundo, a grande maioria, vai aprendendo pela experiência, né? A nossa função, que todos nós aqui somos ligados a movimentos sociais, ao mesmo tempo, trabalhar nesse sentido, né? De avançar mais até o confronto direto com essa política que tem que ser derrotada. Então, eu acho que é muito importante esse programa, eu acho que a gente fala aqui os nossos companheiros sindicalistas, nós falamos aqui para os militantes combativos que nós sabemos que estão dentro do PSOL, estão dentro do PT, estão dentro do PCdoB, estão dentro do PCB, estão nos amplos movimentos sociais antirracistas, né, de defesa dos direitos LGBTs, e com essa palavra, gente, nós temos que nos unir,
pelos nossos interesses contra os interesses dessa minoria. Essa mensagem de convicção, de unidade, de luta, né? Agora, jamais devemos nos unir com os golpistas, com os nossos inimigos. A nossa frente é a frente única dos trabalhadores e trabalhadoras. Nós somos a maioria esmagadora, certo? Qualquer aliança com esses setores significa um recuo na defesa dos nossos direitos sociais e da luta pela emancipação da maioria nacional brasileira. Obrigado. Eu queria agradecer a todos os nossos participantes, as pessoas que assistiram o programa, e agora queria convidar todos a curtirem nossa página, tanto no Facebook quanto no YouTube, a página Pela Manhã à La Matina, convidar todos a nos encontrarem todas as sextas-feiras, às 9h30, para discutir uma análise de conjuntura nacional e internacional nesse horário. Nas terças-feiras, é uma análise de livros, autores e da luta de classes com o professor e historiador marxista Mário Maestre. Amanhã, ou Pela Manhã La Matina, estreia um programa novo para tratar do sindicalismo. O programa é organizado pelos companheiros do grupo Fronteira Vermelha, do Rio Grande do Sul. Estão todos convidados às 9h30 da manhã. E queria me despedir de vocês, dar um ótimo final de semana. Sim, o programa Zoom também vai ao ar agora pelo Facebook nesse domingo à noite, né, concorrendo contra o Fantástico. O programa vai fazer uma análise de conjuntura nacional e internacional com o professor Mário Maestre. Às 18h30 vai ser uma live aberta com o professor Mário Maestre e o professor Maurício Orestes Parisi, de São Paulo, o professor Mário Maestre, direto da Itália. E queria me despedir e fazer todos esses convites que vocês aceitem, então, para nos seguir conosco. Se gostaram do debate, curtam e compartilhem nossa página, se inscrevam no canal, a página também do canal do YouTube, também a página no Facebook. Agora eu me despeço com a nossa tradicional música, o hino antifascista mundial. Não foi a série Casa de Papel que inventou o Bella Ciao. Quem criou foram hinos das camponesas italianas, que depois que foi retomado pela luta da resistência antifascista, os fascistas que prenderam nosso camarada Gramsci e que foram derrotados pela resistência depois, inclusive pendurando Mussolini de cabeça para baixo. Muito obrigado a todos. Eu queria colocar o nosso Bella Ciao aqui com áudio. La mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.